Oi, gente, mais um episódio do Desenvolvimento, o outro lado do QI. Hoje, mais uma vez, um convidado especial com a gente, Damião Silva, que é psicólogo, neuropsicólogo, pesquisador, professor, um grande nome no Brasil e no mundo, porque tá vivendo aí pra Espanha, todo chiquetoso ele, com assunto superdotação. Seja bem-vindo, Dan. Obrigado pelo convite de novo, convite feito, convite aceito. E essa apresentação a gente fica até constrangido com ela, mas obrigado pelo Maravilhoso. convite. Paula Zanquim, sempre com a gente, psicóloga, neuropsicóloga, especializada em superdotação. É o seguinte, Dan, a gente já falou sobre esse tema aqui no podcast, mas você é um grande pesquisador e entendedor desse tema, então a gente queria falar mais uma vez de quando e por que é indicada a aceleração escolar para um superdotado. O tema mais polêmico da Polêmico, superdotação no Brasil, polêmico. na América Latina, mas é o tema mais pesquisado com medida pedagógica nos últimos 100 anos. E é a única medida pedagógica com vastas evidências científicas de quando bem indicada fará um bem enorme. Saúde mental, engajamento escolar e tantas outras questões. O preconceito se dá em função de não entender a função. As pessoas querem só dar um salto, quer pular ano, né? Na verdade, não é isso. Sabemos que os superdotados, eles aprendem mais rápido, processam mais as informações. Então, a medida ela serve para ajustar o seu ritmo de desenvolvimento, para que você se mantenha engajado, motivado e não impacte a sua saúde mental. E aí, é indicado quando essa criança já atingiu ali as competências e habilidades básicas daquele ano que ela está cursando. Vejam bem, competências e habilidades, não conteúdo. São coisas distintas para a gente pensar. E aí, quando vai ser benéfico para essa criança, você tem que pensar o seguinte: essa criança geralmente ela vai estar sofrendo, porque no Brasil é assim, vamos tentar de tudo, se não der certo, vai acelerar. Tá errado, não tá? Oh. Eu falo essa expressão assim, é prevenção. Eu não posso deixar essa criança sofrer, desmotivar, fobia escolar, para eu pensar em aceleração. Claro. Eu preciso pensar, o perfil da Paula aqui, avaliou comigo aqui, competência acima da série aqui, tem um bom desenvolvimento emocional que vai ser benéfico, acelera. Então eu tenho que pensar assim, onde essa criança vai ser mais feliz, vai desenvolver melhor. Aí eu tenho que pensar na aceleração de série. Não é só questão de salto. É questão de colocar ela perto dos pares cognitivos, que vai gerar mais entrosamento social, mais interação social, mais motivação. E a partir daqui, o céu é o limite. Então, é saudável do ponto de vista desenvolvimental e também do ponto de vista escolar, pedagógico. A gente vai aprender num ritmo diferente no meu ritmo. E geralmente essas crianças, eu fui acelerado 3 anos, eu falo que eu estou vivo por causa disso. E geralmente você não vai ter prejuízo. Eu vou pra lá, tô aprendendo tão rápido quanto de novo, tá? Então, tem que se fazer quando é perfil. É um direito, mas não é para todo superdotado. Eu já vi as pessoas, minha filha, ela tem lá, né, um desempenho acadêmico muito acima da média em artes. Gente, não é sobre isso que a gente tá falando. Falando Sim. de forma de aprendizado aqui muito intensa e diferente, que ela vai ser benéfica aqui de forma global. Mas o meu superdotado queria em esporte. Não pode ser acelerado. Então, tem que pensar, é artes aqui. Outros tipos também de aceleração, porque são 24 tipos catalogados. Não é só o salto de série, o famoso avanço escolar, né? Uhum. Então, essa medida era indicada quando vai ser benéfico para essa criança do ponto de vista emocional também. É a principal medida que a gente vai observar aqui, o quanto ela vai ficar melhor na próxima série. Paula, você tem pacientes em consultório que já foram acelerados? Sim, tenho. E como foi essa identificação? Olha, esse processo ele tem que ser feito de uma forma cuidadosa. Não é todo caso que tem a indicação. Como disse o Dan, precisa olhar aí realmente para o funcionamento dessa criança e ver a real necessidade dessa aceleração. Eu tenho alguns casos, vamos pensar, eu tenho alguns casos que são recentes e que têm tido bastante sucesso, e o quanto realmente eu não identificar ou não acontecer isso
pode trazer mais prejuízo do que muitas vezes a família, a escola tem muito medo da aceleração. E aí depois eles acabam entendendo o quanto isso foi essencial e foi fundamental. Esses casos que eu acompanho têm sido casos de sucesso, os casos anteriores e os atuais têm sido casos de sucesso, o quanto fez diferença para a vida da criança. É porque, assim, acredito que as famílias fiquem também com medo por causa do emocional, né, da criança, porque você vai pular de série, acelerar, por causa do cognitivo, mas tem também o lance emocional. Tudo isso tem que ser visto, Então, certo? foi muito feliz agora na sua frase assim, vou pelo cognitivo, mas tem um lance emocional. O erro tá a gente separar essa criança em fragmentos. Então, né, então assim, a Kelly é o emocional, o Dan é o cognitivo, a Paula é o social. Isso não existe. Eu Tá. sou único, Sim. tá? E eu tenho que pensar o seguinte: às vezes, a minha imaturidade emocional é porque eu estou longe dos meus pares cognitivos. Então, se eu estou perto dos meus pares cognitivos aqui, as minhas respostas serão mais amadurecidas. Então, a olho nu, tudo parece ali prejuízo, quando na verdade não. Então, aí ficam os pais preocupados, né? O pai fica preocupado com a questão emocional, a escola fica preocupada com a questão social. E aí, só o cognitivo cuidando aqui vai gerar aqui de novo uma sincronia gigantesca para trazer sofrimento. Então tem que se pensar o seguinte, tá? A Kelly está aqui, mas ela responde melhor com crianças mais velhas. Então é um bom sinal, né? O cognitivo tá ok aqui, mas não vai estar com crianças mais velhas aqui. Os pais, 1 ano, mesmíssima geração. Você não muda, eles se encontram no intervalo. Vai perder amigos? Não vai perder nada, ele vai ganhar mais amigos. Porque vai ter o da turma anterior e da turma não. Eu não tenho nenhum amigo da turma anterior, só fiz amigos depois da turma mais velhas, né? Então, é mostrar para os pais assim, os benefícios desse processo, que é uma medida pedagógica ali, que vai dar sustentação emocional. Não é só cognitivo, é total. Então, quando eu separo pedacinhos, aí, meu filho ele não é imaturo. Ele está longe dos pares cognitivos deles aqui. Aí cria, geralmente, assim, não vai dar certo com os pares aqui etários. Vai acontecer muitos aqui desentendimentos. Aí parece que a pessoa é inábil socialmente, está isolada socialmente. Na verdade, precisa olhar de forma global. Um paciente falou para mim, falou para a mãe assim, mãe, a melhor coisa que você fez para mim foi deixar eu ir para frente. Eu sou extremamente feliz com 8 anos. Uhum. Então tem que se pensar que é o perfil e não é só uma questão de assaltar ou não. As pessoas veem de maneira diferente, mas quem avalia, e eu preciso há muito tempo, inclusive, doutorado é meu tema, é entender de forma global. Teve estudo agora na Espanha, que acompanhou durante 25 anos um grupo de 500 mulheres aceleradas. Todas que foram aceleradas, com saúde mental em dia, boas carreiras, boas profissões. Quem tinha indicação e não foram ali, com questões emocionais de saúde, com frustração de carreira. Tem que se pensar que é dar a César o que é de César. Então eu não posso tirar dela esse benefício de. Sim. Então, gente, quem tem preconceito é porque não estuda e não sabe os benefícios. Mas, óbvio, tem que pensar que é um tripé importante. Sempre vai escola, família, o aluno. Se o aluno estiver pronto e a família também, indicamos. O pai aqui não tá, a família não quer fazer, vai dar errado, porque a criança percebe a insegurança de um ou de outro. Qualquer coisa que der errado é o quê? Foi a aceleração que deu errado. A mãe desesperada, desequilibrada aqui, vai falar, o Dan indicou errado, então não vou fazer. E quando a escola não tá pronta, a escola nunca tá pronta pra nada. Desculpa, gente, mas eu falo com a escola há muito tempo, todo dia, é sempre, não quer fazer. Os pais, a gente dá conta de fazer esse processo inteirinho, mas é um tripé importante. Sim. Tem que se lembrar, Essa garante parceria, saúde né? mental. E às vezes, ele tem um cognitivo, tem um cognitivo agora, mas não tá pronto. Fala pro pai, ó, o cognitivo sim, mas vamos fazer esse trabalho aqui antes. Lá em dezembro a gente volta a discutir. Porque às vezes o pai não sabe, o pai nem sabe que isso existe. Ele vai lá, estuda, ouve um podcast, lê um artigo. Dan, agora eu tô pronto pra fazer. Vai dar certo. Então a gente tem que pensar que não é uma medida administrativa, não é uma medida jurídica, não é uma medida pedagógica por si só. É pedagógica, sim, para garantir saúde mental e viver com dignidade. Eu fui acelerada, eu tenho a minha filha que foi acelerada,
E assim, pra mim foi muito benéfico e eu vejo o quanto foi benéfico pra ela. E em ambos os casos foi uma junção desse tripé que você falou. Foi todo mundo trabalhando junto, né? No meu caso, eu não tinha psicóloga na época, né? Era só meus pais e a escola. Mas eu vejo hoje a junção de escola, psicóloga e família. O quanto esses três juntos foram benéficos pra Malu, minha filha, e como ela tá feliz. Hoje ela acelerou do primeiro pro terceiro ano, e como ela tá feliz, e ela se encontra no terceiro ano. Ela não consegue se imaginar como que seria no segundo ano, porque ali ela tá com os pares dela. Os pares cognitivos, porque a gente tem aquela ilusão de novo de pares etários. Mas pensa isso, alguém disse lá atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, né? Que a gente sabia pouco ainda sobre desenvolvimento, sobre neurociência. E aí, se ela está feliz, indica-se que foi uma questão. Eu acompanho vários casos, vários. Nunca tive um caso de Feliz e insucesso. indo bem, né? Nunca Isso. tive um caso de insucesso, quando bem feito. E aí, todo mundo bem, mas geralmente as escolas negam por puro desconhecimento. Já vejo assim, não vou fazer, porque se fosse a minha neta, eu não faria. Aí, eu pergunto, mas a sua neta, ela é superdotada? Não, minha neta não é. Então, a gente não tá falando do lugar de fala. Essa criança vai sofrer, a criança tem que brincar. Mas às vezes eu quero brincar fazendo experimentos científicos. A Uhum. brincadeira é minha, não é sua. Então, essa desconstrução, as pessoas não sabem o que é e acham que vai ser prejudicial, quando na verdade não é. Mas, óbvio, se não for perfil, não tem que fazer. Claro. Né? Não vou indicar uma aceleração para criança de 9 para ir para o terceiro ano do médio. Isso não existe. Então, assim, as pessoas ficam fazendo fanfic, sabe? Fake news pedagógicas, Sim, né? fantasiando. Vai sofrer, não. E geralmente, quando o superdotada não quer, é em função da perfeccionismo, da frustração, não vou dar conta, tem isso pra cá. Eu tive um caso, a menina lá do Paraná, que ela, enfim, os pais não sabiam que era superdotação, ninguém nunca nem pensou nisso. Mas o nosso advogado, o Dani, que trabalha com a gente, estava lá, trabalhava na procuradoria. E num domingo, os pais lá falando um monte de coisa. Um churrasco, tarará, minha filha faz isso aqui, tá tão aqui. Você já pensou que ela pode ser superdotada? Imagina. Lá, né, a gente começa a ver você começa a ver vários, né? Parece que surgiu um monte. Não, você tá com o olho mais treinado. A criança veio pra mim, olha assim pra mim. E o pai preocupado, porque ela começou a tirar notas muito ruins. Tirava 9, 10, começou a tirar 5, 4. Porque ela começou a perceber que ela tinha amigos se ela errasse pouco. Então ela errava aqui, 4. E ela não contou pro pai, ela decidiu sozinha. No sexto ano, ela decidiu sozinha. Aí falou, tio, não me preocupa não, eu sei fazer as coisas. Eu falei, por que você tá errando? Porque você não tem um amigo. Ela falou, não conta pro meu pai. Eu falei, não, né? Eu não vou contar, mas você promete que você vai contar pros seus pais? Senão ele não vai acreditar em mim. Você gostou de mim? Não, gostei de você, quero vir pra cá sempre. Não dá. Vamos lá, avaliamos, trouxe os pais. E o pai ficou assustado. Não, eu não quero fazer também. E ela falou, não, eu não quero, porque agora eu tenho um amigo. Agora eu tenho amigos. Tá, Mas ela tinha amigos de forma errada. Errando pra parecer burra. tá. Porque gente inteligente não tem amigos aqui. Agora tem um monte. Aí ela começou a era convidada pras festinhas, fazer um monte de coisa. E aí eu falei, tudo bem. Você tem sim indicação, mas vai ser no seu tempo. Ela falou assim, desse dia a gente vai. Eu falei, ok. 3 meses depois, já te acompanho. Eu falei, quando você tiver certeza que você tem amigo, você me chama. Aí mandou uma mensagem, 3 da manhã. Não respondi, óbvio. Aí no outro dia, 10 da manhã, respondi. Falei, e aí, o que você pensou? Ela falou assim, tio, eu não tenho amigos. Então eu quero ir sim. Os 2 anos. E aí, saltou, né? Fez amigos, tá na universidade agora, fazendo engenharia com 15 anos. E aí ela se encontrou. Agora sim eu tenho amigos E que não se gostam das camufla coisas que eu gosto. mais. Não se camufla mais. Aí eu fico pensando pros pais, estava feliz de fato? Porque o que fez os pais procurarem ajuda foi o quê? As notas que baixaram de forma assim, meteórica, sem nenhuma explicação. E ela estava sendo aceita, mas todo dia ela chegava em casa e chorava. Porque ela sabia que ela podia mais. E essa camuflagem, ela é muito mais vista em meninas, né? Isso. Isso é muito comum. Por que na mulher?
Até o Dan, a gente estava conversando, estava até dizendo, né? Porque a mulher, ela tem algumas questões delicadas de perceber, e aí ela acaba se camuflando para ser aceita. Então, isso acaba muitas vezes acontecendo. E gera muito sofrimento. Gera muito E é uma questão sofrimento. social, né? Histórica, que as meninas são sempre mais tranquilas aqui, né? Sempre aqui pra embelezar o espaço, nunca pra questionar o espaço. É. Né? Infelizmente, isso ainda acontece muito, né? Então, mas princesinha, tá sempre a princesa da Disney, Inferiores, né? A né? princesa que os meninos não tem que ir lá matar dragão, né? Você fica aqui esperando o príncipe jogar o cabelo pra gente. Pelo amor de Deus, joga o cabelo mesmo dessa minha trança pra resolver a vida, né? Exato. Mas isso não é esperado. E ela super ali, antenadíssima. A gente fez essa terapia, ó. Pensa. Ela mesmo chegou. Eu não tenho amigos. Os amigos pra me aceitar como eu sou. E olha o alívio. E a Ou aceleração valeu a pena, tá lá feliz. Mas, de novo, é perfil. E às vezes eu não quero fazer agora, a gente não perde oportunidades, né? tá. Ah, Dani, tinha que fazer agora que ela não quis. Ok. Em algum momento, se a gente trabalhar bem os pais, aqui a criança, a escola, pode ser certeza que isso vai acontecer de maneira saudável. Então, sim, e as escolas negam por puro preconceito, por puro desconhecimento. E como fazer? O que fazer, né? Eu tive a sorte que, na época que eu acelerei, foi super bem aceito pela escola, né? Tive a sorte agora com a minha filha, que a escola, na verdade, partiu da escola, inclusive, de chamar a gente, né? Da professora de chamar a gente e de Tava no falar. paraíso, né, amada? Porque assim, isso Então, não acontece. exato. Então, obrigada, porque realmente a gente foi muito feliz na nossa escolha. E o que acontece como fazer quando a escola não aceita e a escola fala, não, peraí, mas essa criança, sabe, a própria escola já vem com preconceito. Geralmente, você tem que pensar que a escola participa do processo de avaliação. No meu processo de avaliação, a gente ouve escola. A escola responde testagem aqui, não é um processo verticalizado. A gente não chega mandando. E a gente sugere. Então, primeiro assim, a gente sugere, porque eu preciso respeitar. Sou pedagogo, sou professor, sim, sou biólogo também. Mas assim, eu aqui, tô neuropsicólogo aqui, eu não tô ali o dia a dia com você na escola. Pode que você também que a criança comigo aqui no A1, ela vai entregar tudo porque ela ficou muito confortável comigo. Um dia eu tava aqui com um paciente, ele chegou aqui, o Rafa, ele trabalha com a gente, avalia a questão motor, assim, aí eu queria só avaliar com o Dan. Aí eu falei, não, por que você tá querendo só avaliar com o Dan? Não, porque ele já tinha aqui um vínculo comigo e ele achava que comigo ele poderia ser quem ele é. E Uhum, aí eu falei, não, vamos pra lá. E aí ele foi com o Rafa, ele foi muito melhor com o Rafa do que comigo. Eu falei, então não é o Dan que te dá isso. Você é assim. uhum. Então, às vezes ele não se sente confortável em mostrar tudo que sabe, não ler na frente da professora, porque aquilo não é valorizado. E aí a gente tem que saber, ok, a escola não entende, a gente vai dando pistas como ela pode perceber aquilo aqui, até que um dia a própria escola liga pra gente, Dan, agora eu concordo. Então, quando não se concorda e tem uma questão plausível, tem que pensar bem que plausível, eu entendo aqui, porque ele não se coloca contra. Ah, aqui a gente, porque já fala assim, ah, aqui a gente não acelera. Tá errado. Então, primeiro, você tá ferindo um direito previsto em lei. Tá ferindo um direito humano, que é o meu direito de existir sendo quem eu sou. Então, não. Agora, se você tem um argumento, ó, não vou pensar aqui, porque comigo ela não tá lendo. Então, vamos criar estratégia para que ela leia com você. Aí é uma construção profissional, professora família. Mas quando a gente percebe que a escola tá ali deliberadamente com uma fé, aí, gente, tem outras vias cabíveis pra gente pensar até a judicialização. Mas eu acho que assim, é o trabalho colaborativo. Família, escola e quem avaliou, entender a dificuldade dessa escola, se é de fato uma questão pedagógica, ou é uma questão que eu já fiz assim, vai ferir a saúde financeira da minha escola. Posso negar, porque vai saltar aqui, perder a mensalidade de um ano. Eu já ouvi isso, tá? Várias vezes. Tem Ah, gente que já ouviu pensa nisso. Eu vai isso? ferir o quê? Ah, sabe? Então tem que pensar. Tô negando por quê? Por insegurança, a gente vai lá dar suporte. Então tem que se pensar que é o trabalho colaborativo da formação. Manda esse episódio do podcast lá para a escola, dá esse artigo para ler, faz isso aqui, vai construindo essa percepção. E assim a escola tá ali, nem sempre. Eu, na escola, tive um período, Kelly, eu era super. Do primeiro a quarto ano, assim, eu era uma criança maravilhosa. Eu tava muito feliz na escola. Na quinta série pra sexta, foi horrível pra mim. Então, assim, eu, sabe, voltei, fiquei
sem falar na escola. Eu falava só presente durante 7 meses. Eu só falava presente. Quando falava. Porque virou um caos a minha vida. Tá terminando rápido porque tá colando. A professora mandava fazer prova, eu tinha que sentar na cadeira dela pra fazer prova. Eu odiava ficar em evidência. Sabe? Eu queria passar sempre ali, sabe? Se ninguém me visse, maravilha a minha vida. Aí você imagina o caos aqui. E óbvio que eu comecei a tirar notas ruins em matemática. 2 mais 2, 25. E aí vem aquele questionamento, super Sumiu. dotado, Na como minha assim, disciplina né? não é. De novo, não é É. disciplina, tá, amores? Não é por disciplina, é por intelectualidade acadêmica que eu posso aprender muito com a Kelly porque eu gosto da Kelly. Eu posso não render nada com a Paula porque a Paula é grosseira, é ríspida, não me ouve, não me deixa perguntar. Paula, o que é o mitose? Não é agora, só no segundo colegial. Paula, o que é meiose? Não é agora, só no segundo colegial. Vou perguntar pra Paula? Nunca mais. Sim. Então a gente tem que entender por que essa criança parou de funcionar bem naquela escola. Tem o perfeccionismo Tem o também, perfeccionismo né? também. Porque às vezes ela tá com medo Perguntei de aqui. errar. Esses dias, um caso que eu vou contar, uma criança lá no Rio de Janeiro. Professora maravilhosa. Depois ela virou ativista da causa. Tava lá eu na Barra da Tijuca, escola caríssima. Caríssima. Aquelas escolas que. Gente, existe isso? Existe. Fui lá observar o aluno e a criança lá. Professora. Aí tem que colocar a cabeça lá, né? Professora, onde vai ser o nosso piquenique hoje? E era uma sexta-feira. E a professora escreveu sexta com C-E-S-T-A. Sexta-feira. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tô lá num nível de estresse tão grande. Tá. Sexta-feira, 35 graus, a Barra da Tijuca. A praia, a água batendo aqui, ouvindo Tá. aqui, gente, né? Sim. 12 horas depois, pode acontecer. Professora, onde vai ser o piquenique hoje? Nada, professora. Professora, quantas frutas cabem nessa cesta? Aos 9 anos. Professora, essa cesta é de vime? É de papel? Vai flores? A professora vira pra fora, porque eles são. A gente tem uma questão de ironia, né? De pra fora, pra fora, pra fora. Você parando. Viu? Viu? Tô falando, os pais estão achando coisa que uma criança mal educada aqui, tarará, tarará. Saiu todo mundo. Eu fiquei, professora. Aí eu só apontei, professora, a cesta. Ela olhou. Meu Deus. Né? Ela ficou super constrangida. E ele tava fazendo o quê? Ele tava cuidando da professora. E não queria. A professora Sara escreveu errado. A gente já faz isso. Professora, tá errado. Coloca ali. Sim. Ele foi aqui tentando. Ela falou, pelo amor de Deus. Saiu dali. Foi estudar. Né? E hoje é uma defensora do Que processo. legal. E aquela criança, ela já estava ali de... Posso falar saco cheio? Pode. Se não falar, coloca um pi, acho chique. Pi! Aquele- Ela tava de saco cheio. Porque ela tinha um perfil, sim, de ir pro 5º ano. Depois a professora se convenceu que ela tinha que ir. A professora tava, não, porque era irritante. Irritante porque ele era engraçado, gente. E o cuidadoso aqui. Então, assim, tem que fazer, tem que ensinar. Às vezes a pessoa não sabe, mas muitas vezes é má fé. É burrice, desculpa, né? Porque às vezes a escola se negar e ir pro processo judicial. Quem fez o parecer é alguém especialista em deficiência intelectual. Não faz nenhum sentido. Ou dizer que ela não escrevia, a criança tá lá escrevendo, só que a professora não sabe. Porque ela não tá ali no A1, então faz a professora perceber. Né? Então, eu sempre sou a favor, Paula e Kelly, a gente ir instrumentalizando quem não tem os instrumentos. Então, eu vou lá, te dou a bússola, te dou aqui, te dou uma boa música pra você atravessar a tempestade. Agora, se você teve tudo isso, se você continua negando, aí a gente tem que pensar em outra estratégia, porque eu não posso deixar meu paciente sofrer. Eu fiz o juramento. Sempre o melhor pro meu paciente. E eu vou com eles até o final. Se eu avaliei, se eu indiquei, cara, eu vou até nas últimas instâncias defendendo. Mas antes, vamos construir junto esse caminho. Porque pra mim, o melhor caminho é você ficar na sua escola que você tá, ter o seu avanço aqui e seguir bem. Eu acho que isso pode acontecer bem e dá pra fazer. Dá, com certeza. Eu sou prova disso. Dá pra fazer. Sim. E como é gostoso e bonito de ver um processo bem feito, onde você não Construído. precisa ir pro judicial. Uhum. Onde a própria escola, com a família, com a psicóloga, entram ali em conjunto e falam, realmente, isso é o melhor pra essa criança. E É um aí desgaste, as coisas né? fluem, E né? é caro o processo judicial. A gente já investe na avaliação, que é meu sonho é avaliações aqui de acesso para todo mundo que a gente consiga fazer brevemente. Aí vai lá, passa por uma avaliação, um processo, vem pra cá, tá desgastando. Aí geralmente fala, Dani, não quero mais brigar, vamos mudar de escola.
Gente, tem gente que muda de escola 9 vezes, 10 vezes. Porque a escola não aceitou. Aí, gente, escola tem que pensar. Você também tem você oferece um serviço que é desenvolver aquela criança. Então, por que eu tenho que manter uma criança que já domina aqui esse processo no primeiro ano para sempre? Tive um caso que do primeiro ano, estava na educação infantil. E o menino escrevia, lia, ele estava lendo Shakespeare, a criança de 5 anos. E aí na escolinha estava fazendo as letrinhas em caixinha de areia. Ele ficou com a letra A 20 dias. Aí fazia o A na areia. Aí depois o A no papel, o A com bolinha. Aí um dia ele pegou a caixa de areia, jogou na cara da professora. Claro. Aí a culpa era da criança. Eu falei. A Aí criança é mal educada? Isso, a professora veio me contar. Eu falei, bem feito. Eu falei, bem feito. Porque eu falei lá atrás, o que ia acontecer? Sim. Aí depois fizeram uma criança, outra criança, agora ganha vários prêmios. Tá lá fazendo em outdoor da escola. A escola não percebeu. É sonsa a escola, né? Mas tá atendendo bem agora, então a gente perdoa. Mas tem gente que insiste no erro aqui. Mas, de novo, tem que ter o perfil, né? Então, na minha pesquisa de doutorado, a gente tá fazendo esses perfis assim. Criança tem o perfil já de prontidão para acelerar de forma imediata. Perfil de prontidão ainda insuficiente. Pra gente pensar aqui os caminhos. Porque eu posso não ter o perfil agora, mas se fizer a intervenção lá com a Paula, ok, atingir. Sim. A escola organizou aqui, ok, atingir. Então, não posso deixar as crianças de novo estar como está, né? Sim. Então, é um processo Ótimo. de estudar mesmo. Tem escola, estudem, pelo amor de Deus, Isso por é Buda. fundamental. Essa questão da construção com a escola também tem um caso que foi exatamente isso. No primeiro ano, e assim, superdotada, aceleração. E aí, eu sempre indico ter esse cuidado. Não adianta sair mudando de escola. O primeiro passo é sentar com a escola. É fazer uma parceria. E aí começa uma construção. Tem que ser um momento dessa preparação. A família tem que ir conseguindo lidar e olhar para isso. E preparando a criança emocionalmente de alguma forma. E aí, esse caso foi exatamente no primeiro ano. Era um processo, assim, difícil de enxergar. E vamos falar de aceleração. E aí, foi uma construção. E aí, foi todo mundo junto. A criança foi depois do segundo para o quarto ano. Então, a escola conseguiu abraçar isso. Isso funcionou muito bem. E é como o Dan colocou. De repente, não é aquele momento, mas não é abandonar aquilo. É olhar para aquilo, é olhar para a criança. E o momento certo de isso acontecer. Aí ele foi do segundo pro quarto. Foi do segundo para o quarto ano. Tá, legal. E aí, porque também tem os perfis, né? E aí tem uma coisa que é importante, assim. Eu, como avaliador, preciso indicar para aquele momento. Porque eu avaliei, aquela criança tem um perfil de prontidão cognitivo ou acadêmico, qualquer que seja naquele momento, uma construção. Porque depois, para os pais não irem reavaliar daqui 3 anos, pedirem de novo uma questão toda. Mas a decisão de fazer é dos pais. Então, eu indiquei que no meu laudo tá lá gravadinho, bonitinho, ali arquivado. Os pais vão lá seguros e façam o processo, né? Então, sim, é possível fazer desde que a gente perceba que aquela criança se beneficia muito dessa medida. E muitas vezes, eu aqui avaliei, percebo que aquela hora era o momento. Mas aí o pai não estava no momento, a mãe não estava aqui. Já tive gente que voltou 1 ano depois, quero fazer. Já tive gente que falou assim, tinha indicação, criança evoluiu por questões de saúde mental. Falei, viu, gente, é aceleração. A aceleração mudou todo o comportamento de novo pra gente pensar. Então, eu tenho que pensar que a criança, ela não é uma criança típica. A medida foi indicada, é pra ela. Mas tem um irmão de 10, vai pra mesma sala. A gente tem que pensar que são 2 filhos diferentes, com necessidades diferentes também. Não quero que o outro sofra, o outro tem que ir, não. O outro não é suportável, ele não vai. Uhum. Então, também a gente tem que... Eu entendo a cabeça dos pais, porque assim, gente, é gêmeos, mas só um vai. Claro! É indicado para aquela criança. Porque a vida, né? Cada um vai pro Sim, caminho depois. Sim. Então, também tem essas dificuldades do dia a dia que a gente também tem que vendo os pais se atentarem, que cada história vai ter uma história ali. Mas eu acho que o grande segredo é a gente estudar sem preconceito. Sem preconceito, porque eu acho que o preconceito é o grande problema nesse caso, né? Porque tem um preconceito, às vezes, da escola, tem um preconceito das outras pessoas, porque começam assim, nossa, mas pra que acelerar? Eu Pra já tive terminar mais casos que a mãe cedo falou a assim, não vai acelerar, escola? porque eu vou falar pra minha igreja. Eu falei, amada, eu não sei o que você vai pra sua igreja, mas pra sua filha você precisa pensar no bem dela. Eu falei, muda de Aham. igreja. Mas só tem essa aqui. Eu falei, então tá errado, ora em casa. Aí a mãe foi lá, conseguiu, que maravilha. Então
Então, às vezes, também são coisas, preconceitos meus também aqui, o Sim. julgamento. Como que eu vou ter que explicar? Você não tem que explicar nada pra ninguém. Ah, vou sair do grupo. Tá, gente, sai do grupo. Entra no grupo, não entra no Você tem que grupo. ver o que é melhor pro seu Exatamente. filho. O que que eu vou dizer pros pais? Não, o que que a escola vai dizer? A escola não tem que dizer nada pra ninguém. A escola prepara, a gente tem que pensar na melhor turma. Tem que ter um preparo, sim. Mas não tem que se preocupar com o que o outro vai dizer. Minha mãe falava assim pra mim: se nada der certo, você vai pra roça com a sua avó. Não fui pra roça, ainda bem. Vocês teriam me Que perdido. bom. Mas é pensar que a história do seu filho ela é única. Única. Ela é Única. única. E aí o preconceito de quem quer que seja tem que ser desconstruído com o quê? Evidência científica. Estudem de verdade, leiam de verdade. Exatamente. E o que que vocês teriam a dizer para as escolas nesse momento, assim, a escola que está assistindo a gente, referente a esse assunto, a aceleração que é tão importante e que eu vejo que muitas vezes o que trava é a escola. Sim. Posso começar, Paula? Claro. A gente tem um artigo, inclusive, aqui do Brasil, uma pesquisa com 300 diretores de escola. 86% deles não sabiam o que era aceleração, porque eles confundem aceleração com reclassificação escolar. Aí já começa, se 86% não sabe, e aí eles viram especialista para negar. Eu avalio, chego lá, oi, Kelly. Ah, Dan, que bom, aqui a gente não sabe nada de superdotação. Eu volto um mês depois, ó, não vai, porque a gente estudou, isso faz mal. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas assim, gente, estudem de verdade, é um direito, é uma medida pedagógica que vai ali combinar uma boa saúde mental. Busque assessoria de fato, que entenda o processo, pense para aquela criança. Então, a pauta disso, o Dan precisa disso, o Rafael precisa disso. Aquele é outro cenário que, então, você conhece um superdotados, você não conhece todos, então não compare. Não é um grupo homogêneo, que é um grupo muito heterogêneo aqui, não é uma receita de pão, né, pão francês que vai água e sal e Sim. farinha de... Não é isso. Tem aqui a história de vida, tem a família, tem a personalidade, tem um tipo de escola que tem que se pensar. Então, antes de você negar, respira, leia o laudo, vai estudar, tira a dúvida e construa em você coisas aqui. Tem que pensar o seguinte: vai beneficiar ou não o meu aluno? Se beneficia só você, tá errado. Tá errado. Se a sua resposta é porque você não faria porque você não é superdotada, tá errado. Se você não faria isso com seu filho, tá errado, porque seu filho não é. Ninguém pediu pro seu filho. Eu já vi uma diretora lá de Goiânia. Ah, mas ele vai ficar vendo as criancinhas no parque brincando infeliz. Eu falei, mas ele já está infeliz agora. Antes ele infeliz onde ele tem que estar. Então a diferença é enorme. Eu falei, se ele aumentar 10% de felicidade, não já melhorou bastante? A gente falou pra mim, claro, Com certeza. com certeza. 1% é melhor que nada. Então tem que se pensar. Não sabe, estuda. Ah, não vou fazer porque eu não gosto. Você não tem que gostar de nada. Pois é. Primeiro passo, acolher. Acolher essa família que tá ali com aquele laudo, que tá buscando essa aceleração, porque ela teve todo um caminho para chegar ali. Foi todo, como o Da falou, um investimento, um processo. Se ela chegou ali é porque ela estava mesmo sentindo a necessidade, estava tendo questões né, demandas dessa criança. Então, acolher, conhecimento, buscar compreensão, buscar informação. Informação, até assessoria, especializar-se sobre o assunto. Eu acho que, infelizmente, falta muito disso ainda aí nas escolas. Então, conhecer e olhar de uma forma individual para aquela criança. E a partir disso, é ter esse olhar diferente. Tem uma fala também que eu escuto muito. Ah, a criança vai pular a fase, a infância é tão curta. Nesse sentido acadêmico, se é uma necessidade, exatamente, é uma necessidade dela, ela é importante para ela. Então, é como o Dan colocou. Ah, ela vai olhar as outras, mas não é aquilo que ela quer naquele momento. A gente precisa ver o que aquela criança realmente, aquela ali, sem comparações, o que ela precisa. Exatamente, é individual. Exatamente. Né? O olhar é coletivo, você não vai perder nenhuma etapa. Tá construindo aqui as etapas da sua vida. Quando a gente olhar para trás, ah, mas eu perdi amigos. Quantos amigos da escola você tem hoje do seu lado? Exatamente. E quantos amigos da mesma idade você tem hoje do seu lado? Então, Exatamente. que parar de ter essas certezas tão brutas que a gente tem por aí, não é isso, a vida é flexível. Então a gente tá falando de desenvolvimento e nem sempre vai ser padrão. Né? Neurodivergência aqui no Até sentido. porque as crianças superdotadas não estão dentro do padrão. Não estão Né? dentro do padrão. Elas já começam aqui, né? Então, o que pode parecer uma vantagem ao longo da vida pode ser uma desvantagem em função do ambiente que não atendeu. Aí eu fico pensando, o que essa criança ela pode ter de prejuízo negando uma questão que é vital para ela? Então tem que se pensar nisso.
Você não sabe, não quer arriscar, então busca um especialista. Mas não negue por desconhecimento. Claro. Então, se eu indiquei, eu tenho certeza que eu indiquei. A gente vai discutir junto, vai construir junto aqui, mas é o melhor caminho. Você deu seu depoimento. Sua filha tá feliz, não tá? Muito feliz e completamente. Nossa senhora, gente, desculpe. Imagina. Muito feliz e completamente dentro dos ela tá com os pares, ela tá completamente dentro do que ela espera. Em nenhum momento a gente sentiu isso, que ela tava descompassada, vamos dizer assim, com a idade, Sim. sabe? E o advogado nos falou assim, Dan, todos os pais que voltam, que a gente entra aqui em processo, assim, mudou muito a vida do meu filho, pra melhor. Mas também, tipo assim, não vai mudar 100% aqui, vai melhorar muito, mas ainda vou continuar intenso, vou continuar ainda aqui Claro, sentindo claro. tudo, vou querer continuar questionando Sim. tudo, porque eu Mas, Dan, continuo. sabe o que eu Mas percebi? melhora muito. Ela, quanto mais ela, no caso da minha filha, né? Quanto mais ela treina o cérebro dela, quanto mais aquilo Ela faz uso ela do faz processo cognitivo dela. Exato. Mais tranquila, mais tranquila emocionalmente ela fica. Você tá ali gastando aquela energia que é de fato, que você quer, que você gosta. O meu amigo que consegue fazer das coisas que eu também tô pensando. Exato. Não tem que ficar aqui, né, gente? Tentando sobreviver. Eu estou vivendo. E isso é diferente. E ela tá gastando energia de fato, porque agora sim ela tá Tem aprendendo, desafios. tem desafios e tá Sim. aprendendo de acordo com a idade intelectual Exato. dela. Então os benefícios são maiores. Né? Tem que se pensar onde se ganha mais. Aí é essa hora de tomar a decisão. Legal. Exatamente. Obrigada mais uma vez, Dan. Que bom Obrigado que você você, tá aqui. querida. Obrigada. Viu? Sempre Obrigada, Paula. Essa parceria de sempre aqui no podcast. E se você quer continuar aprendendo junto com a gente, aprendendo junto comigo, com profissionais tão incríveis como o Dan, como o Paula, como a Bruna, que tá sempre aqui com a gente, e outros convidados, continua assistindo o Desenvolvimento e o Outro Lado do QI e compartilha com a galera, com a família, com a avó, com a tia, com todo mundo que quer aprender sobre o assunto. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.